Douglas Piazon, doutor e mestre em psicologia pela Universidade Católica de Brasília, UCB, psicólogo, bacharel em psicologia pela Universidade de Brasília, UNB, membro do grupo de trabalho Psicologia e Religião da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, ANPEPP, tem direcionado seus estudos à investigação da identidade profissional do psicólogo brasileiro e também professor universitário. Qual a definição mais atual da psicologia da religião, suas principais contribuições e desafios? Há várias definições, né? Mas a definição principal que a gente utiliza é que o objetivo principal dela é estudar o comportamento religioso. Ou seja, a gente não vai estudar a ontologia do sagrado, né? A existência de Deus, se Deus existe ou não, se é verdade ou não, a energia, enfim. Nem tentar explicar isso que é transcendental. Mas sim tentar compreender como que as pessoas utilizam aí da religiosidade como uma estratégia de atribuição de sentido, né, para as vidas, ou de explicação de comportamentos, enfim. Então, é mais nesse sentido, né, estudar o comportamento religioso. E é interessante a gente fazer uma distinção assim, do que é religião, religiosidade e espiritualidade. E, em linhas gerais, quando a gente está falando de religião, a gente está falando ali do dogma, da instituição, religião em si, né, religião católica. Quando a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de atribuição de sentido existencial, né? Então, se a gente for ver a priori, a psicologia ela é espiritual, porque ela vai trabalhar com busca de sentido das pessoas, do modo geral. E a religiosidade seria quando essa busca de sentido está atrelada a algo que é transcendental, algo que é sagrado, algo que é maior que essa pessoa. Então, o objetivo da psicologia da religião é trabalhar na religiosidade nesse sentido. E em termos de contribuição, né, assim, são diversas as contribuições, tanto na prática clínica, que é algo que a gente estuda aqui no laboratório, né, na Católica, na intervenção do profissional de saúde, porque há vários teóricos aí na psicologia que vão entender que a espiritualidade ou a religiosidade é algo central do ser humano, né? Que a gente sempre está buscando sentido para a nossa existência, de onde nós viemos, para onde vamos, se existe algo após, né, essa vida, enfim. Então, ela é algo que sempre foi desenvolvido na psicologia, desde o início da psicologia, foi negligenciado durante um tempo, né? Mas que é algo que cada vez mais está sendo recorrente em áreas diversas, mas a minha experiência maior é na clínica. E o meu objeto de estudo principal é a religiosidade na formação do psicólogo. Assim, será que a gente consegue diferenciar aquelas nossas crenças pessoais na hora de fazer a nossa intervenção ou não? Será que a minha religião, minha religiosidade interfere na prestação do serviço? Será que o curso de psicologia capacita, habilita a gente a lidar com essas temáticas, já que cerca de 80% da população brasileira se declara religiosa ou pertencente a alguma religião? Então, meu principal objeto de estudo é nesse sentido, né? E os desafios são justamente esses, de identificar os limiares de intervenção, sabe? Assim, até que ponto a gente tem que abordar a questão da religiosidade como algo intrínseco ao sujeito, mas sem que eu imprima ali algo que favoreça aí um proselitismo religioso, né? Induza a pessoa a algo nesse sentido. Qual a relação entre religião e saúde mental? Então, assim, há uma estreita relação entre esses temas, especificamente aqui no Brasil, onde muitas pessoas, como eu falei, declaram pertencimento a uma religião formal, né, ou uma prática religiosa. Então, a gente vê que isso é uma forma da pessoa buscar um sentido para a vida, né, existencial. E muitas vezes, quando ela se depara com a questão, um processo de adoecimento, elas vão acabar recorrendo aí à religiosidade, ou algo que é maior, né, uma força maior, para buscar uma forma de amenizar ali o sofrimento, de buscar uma cura ou lidar com essa adversidade. Então, tem uma relação muito estreita, por isso que eu acho que é extremamente necessário a gente estudar, né? E esse é o meu principal objetivo em estudar a religiosidade na formação do psicólogo, porque a gente se depara muito com essa temática na prática. A psicologia da religião se configura como uma área de pesquisa específica ou está presente no âmbito terapêutico? Se sim,
Como se manifesta no exercício clínico do psicólogo? É uma linha de pesquisa, tem muitos pesquisadores no país como um todo, aqui em Brasília, né, Católico UNB, na USP, e fora também, sempre está tendo eventos e produções nesse sentido, né. Agora, assim, também é um campo específico, né, na prática profissional. Geralmente, esse tema da religiosidade, ele surge como um tema transversal, ou seja, independente da abordagem, independente do contexto de atuação que você vai desenvolver, pode surgir essa temática. Então, eu acredito que é uma coisa que todo mundo precisa saber, mas que é muito subestimado, eu diria, sabe? É um tabu, na verdade, porque as pessoas entendem assim que política, sexo, religião a gente não se fala, né? Mas se a gente não puder na clínica ter espaço para falar sobre isso e sobre algo que é inerente ao sujeito, que é algo constituinte, né, da sua subjetividade, sobre o que mais a gente iria falar, né? Então a gente não tem que ter esse receio, mas tem normativas, tem diretrizes até que nos ajudam a pensar quais são os limites dessa intervenção. Mas, assim, respondendo mais objetivamente, é um campo de pesquisa e também é uma área de estudo e de intervenção na clínica e em outras áreas também. Como um estudante de psicologia, desde o início da sua formação, pode organizar suas demandas pessoais em relação à religiosidade e espiritualidade sem perpetuar frases como depressão é falta de Deus ou reza que melhora? E essa sua última pergunta é exatamente relacionada ao meu tema, assim, de estudo, né? Porque tem vários estudos apontando que há na psicologia, no curso de psicologia, uma migração, assim, de sentido, sabe? É como se o estudante de psicologia tivesse uma vivência prévia de suas crenças, de onde ele vem, e depois que entra na psicologia, muita coisa vai mudando, porque ele também vai vendo outras formas de mundo, de compreender esse mundo, né? E de atribuir sentido. E muitas vezes tem dificuldade até de voltar para o mundo anterior, eu diria, né? Porque muitas vezes alguns professores ou colegas da profissão acabam reproduzindo falas do tipo, não deve falar sobre religião, é um tema que eu não abordo na clínica, né? E na verdade é isso que eu falei, é um grande tabu, a gente precisa desenvolver e precisa abordar. Mas tem uma grande questão ética aí. O nosso código, ele estabelece que é vedado ao psicólogo induzir convicções políticas, ideológicas, mas também religiosas. Ou seja, eu não posso usar da minha religião no exercício da minha prática profissional. Eu não posso chegar para alguém e falar assim, Deus vai te curar, né, reza, enfim. Mas eu tenho que abordar isso do outro. Então, se surgir isso como uma temática no contexto da clínica, eu preciso sim abordar, porque senão é extirpar, é tirar isso do sujeito, sabe? É como se eu falasse assim, olha, só metade sua pode entrar aqui no consultório, outra metade não, tem que ficar do lado de fora. Então, o que a gente não pode fazer é usar da religião como um argumento técnico-científico para a nossa prática. Eu não posso usar uma prática, uma intervenção, uma técnica, enfim, que eu aprendi na minha religião, no meu núcleo religioso ali. Nem esse tipo de argumento, né? Depressão é falta de Deus, por exemplo. Por isso que a gente tem esse campo específico da psicologia da religião, que, como eu falei, visa estudar o comportamento religioso. Então, tem várias técnicas, instrumentos, recursos para a gente poder acessar como que as pessoas utilizam aí da religiosidade, né, da espiritualidade para lidar com as demandas aí da vida dela. Então, o que a gente precisa efetivamente não é falar sobre religião, não falar sobre religião, sabe? É a gente compreender qual que é o nosso papel profissional enquanto psicólogos para lidar com a religião, a religiosidade dos nossos clientes, pacientes, sem entrar aí no proselitismo, né? Ou então numa conversão religiosa nesse sentido. Então, por exemplo, eu não posso falar que eu sou um psicólogo cristão, sabe? Porque ser cristão, teoricamente, não deveria interferir na minha prática profissional. Não é um método cristianismo, sabe? Na psicologia, não é uma abordagem. Então eu não posso mesclar as duas coisas, assim como eu não posso falar sou psicólogo astrólogo, porque são duas práticas diferentes. Ambas têm o seu valor, né, cultural, social, o seu espaço, mas a gente tem que compreender qual que é o limite da intervenção própria do psicólogo.
Então esse eu vejo que é um dos grandes desafios que é transversal aí às perguntas que vocês fizeram.